A gente fez uma coisa muito interessante que algumas pessoas consideram isso como uma atitude suicida. Mas foi bom e a gente confirmamos isso ontem. Eu vou explicar para vocês o que foi. A gente tinha interesse num ponto no Center Norte, né? E aí a gente acabou pegando um ponto que não era tão bom, né? Não era tão bom, mas a gente acabou pegando ele porque o ponto que a gente queria não estava disponível. Mas a gente precisava estar lá dentro do shopping para quando surgisse esse ponto a gente pudesse ir lá e ter mais facilidade para entrar, né? E como todo mundo sabe, Aricanduva ou Center Norte, para você conseguir um ponto é um absurdo. O desespero, a fila de gente tentando pegar, né? Então, o que a gente fez? Para ter certeza que a gente ia ter preferência, a gente alugou um ponto qualquer, não era o que a gente queria, e aí a gente se posicionou para a oportunidade que podia vir depois, né? E acabou que deu certo. No final de semana passada a gente fez a mudança. Aliás, final de semana não. No final de semana passada a gente fez a mudança. E no domingo a gente já conseguiu coletar os resultados da espera. E aí a gente percebeu que o quiosque conseguiu vender 3 vezes mais do que ele vendia 2 ruas antes, né? Então, por que eu tô falando isso para vocês? Porque assim, gente, pode acontecer de você ter interesse num ponto e esse ponto tá ocupado e você simplesmente desistir e ir embora para um outro shopping. Mas aquele shopping que você tá querendo, ele pode ser um shopping muito importante para você. Então, uma sugestão. O que nós fizemos, quando eu quis dizer suicida, é que para algumas pessoas isso não dá para fazer, porque às vezes o recurso que a pessoa tem é curto e ela não vai ter essa flexibilidade de pagar um aluguel para poder simplesmente garantir a entrada dela no próximo, né? Ela já precisa começar bem num ponto e é assim. Nesse caso, a gente tinha o recurso que a gente precisava, que estava liberado para isso, então não ia fazer falta. A gente podia ficar 2, 3 meses ali, 4 meses, que estava tudo bem, né? E é o que eu estou falando, nem todo mundo pode fazer isso. Às vezes o recurso que você tem não dá para fazer, então realmente você vai ter que encontrar um outro ponto. Mas se você tiver como se segurar, faz isso é possível. E realmente valeu muito a pena. A gente trocou 2 ruas lá dentro do Center Norte, a gente estava num determinado ponto, fomos para um outro, e agora o quiosque tá bombando, entende? Olha que coisa louca. Você tá dentro do mesmo shopping, e muitas vezes só porque você troca uma rua, troca o ponto, muda tudo. A gente já teve situações da gente mudar um ponto. Por exemplo, a gente avançou na mesma rua 12 metros e o quiosque despencou as vendas. Já aconteceu o contrário também, entende? Então, o que eu quero dizer para você, na verdade, é que não necessariamente na verdade é assim, ó. Se você está dentro de um shopping e o shopping não está indo bem, você pode trocar o ponto e pode melhorar suas vendas. Se você tem um ponto que você tem interesse e você não consegue ir logo de cara, você pode pegar um ponto que não é tão bom e aguardar o momento de pegar esse ponto melhor. Então, isso tudo pode ser feito, né? Isso tudo pode ser feito. Às vezes você, como eu estou dizendo, se você está com muita pressa ou às vezes você está com pouco recurso, você não vai conseguir fazer. Mas se você puder aguardar, e esse ponto for mega importante para você, como era nesse caso pra gente, esse ponto ali do Center Norte era muito importante. Então a gente só precisava do momento certo. E surgiu o momento, lá fomos nós. E deu muito bom, o quiosque tá muito bom. A gente foi lá ontem para dar uma olhada e a gente tá muito feliz com o resultado. Então, gente, façam isso, tá? Façam isso e tentem, né? Não abandone o shopping, às vezes, porque não tem o ponto que você quer naquele momento. Se você puder ficar, fique e aguarde. Se não,
escolha um outro ponto. E no caso de você já estar num shopping que você gosta e não está indo bem a operação, você pode trocar de ponto antes de sair do shopping e vai para uma outra rua, fica próximo de algum outro lugar que tenha mais a ver com a tua operação, e com certeza essas mudanças, elas podem te ajudar a faturar mais, tá bom? E se não der, o próximo passo é sair realmente e procurar um outro lugar, tá bom?